O Jornal Estado começa agora uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza e recebe primeiro o Capitão Wagner, pré-candidato pelo União Brasil. Capitão Wagner, mais uma vez, despontando como favorável nas pesquisas. O que vai ter de diferente dessa vez? Olha, eu falava aqui nos bastidores com vocês, eu acho que a conjuntura é uma conjuntura bem diferente das eleições anteriores e ela parece ser favorável à nossa candidatura. Lógico que as intenções de voto que aparecem hoje nas pesquisas não definem o resultado do dia 6 de outubro, mas demonstram que a gente conseguiu manter um recall da eleição de governador quando eu ganhei a eleição aqui em Fortaleza. Em todas as outras campanhas a gente teve um bom resultado, passou para o segundo turno e o grande desafio era ganhar o segundo turno. Eu acho que o grande desafio é passar para o segundo turno, porque na medida que a gente passa para o segundo turno, a gente tem hoje uma condição de formatar uma aliança que nunca a gente formatou antes, com candidatos que não venham a estar no segundo turno. E essa aliança pode ser a cereja do bolo que permita vencer a eleição. A gente entende que a cidade de Fortaleza é uma cidade extremamente complexa e não tem como alguém imaginar que vai ser governante da cidade para um determinado eixo ideológico. Tem gente querendo dizer que vai ser o candidato à direita, outro candidato à esquerda, e a gente tem uma cidade que é heterogênea. O prefeito que tenha realmente um projeto para a cidade tem que entender que ele vai governar para os empresários e para os empregados. Vai governar para a área nobre e vai governar para a periferia. E o grande desafio, eu acredito, a partir do dia 1º de janeiro, é a gente reunificar a nossa cidade. Esse discurso de que Fortaleza, existem duas Fortalezas, uma da 13 de maio para cá e outra da 13 de maio para lá, está cada vez mais vivo. Realmente a periferia hoje se sente abandonada, as pessoas se sentem desprezadas pelo poder público, basta ver o lixo tomando de conta da periferia, que também tem muito lixo na área nobre, mas a insegurança, a saúde que não funciona adequadamente. E a gente formatou um plano de governo que está sendo aperfeiçoado, né? A gente formatou em 2016, formatou em 2020 e agora a gente está aperfeiçoando esse plano de governo, inclusive trazendo um debate, Gabriela e Kelly, que eu acredito que vai mudar esse discurso de que a prefeitura não tem responsabilidade sobre a segurança pública. Aquele episódio do JF traduz muito o que é a segurança pública. Na hora que o indivíduo sai de casa armado, pega um ônibus, pega um Uber e vai até a porta do hospital, a responsabilidade ali era do Estado. Mas na hora que ele entra no hospital público municipal, a responsabilidade era da prefeitura. E ele entrou, encontrou um ex-companheiro de trabalho, atirou, arrancou a cabeça e foi embora sem sequer ser abordado. Então é um tema que eu acho que vai estar muito presente, muito vivo no debate político, além da questão ambiental, por conta do desastre do Rio Grande do Sul, a questão da geração de emprego e renda. Então, vai ser uma eleição com um debate bem amplo, acredito que seja. No âmbito da prefeitura, falando em segurança, o que pode ser feito além do que o Sarto anunciou agora, no fim da gestão, que é armar a Guarda Municipal? Olha, eu fico muito preocupado quando alguém defende só armar a Guarda Municipal. Eu sempre defendi que a gente deve treinar, equipar o guarda municipal e armar esse guarda municipal. Eu tirei serviço de viatura na rua e teve ocasiões que a gente poderia ter evitado a utilização da arma de fogo se a gente tivesse lá uma arma menos letal, uma arma de choque. Se a gente tivesse um spray de pimenta, a gente teria conseguido conter alguém que veio agredir um policial ou agredir outra pessoa, sem necessariamente ter que usar uma arma tão letal como a arma de fogo. Então, defendo sim que a Guarda Municipal seja treinada, preparada, equipada e armada. Mas para além disso, a gente tem que entender que o papel da prefeitura em relação à segurança pública é preventivo. Quando a gente fala de saúde é responsabilidade do governo federal, do governo do estado e da prefeitura. E qual é o papel da prefeitura na saúde? Prevenção. Quando a gente fala de educação, o papel do estado, do governo federal e da prefeitura. Educação é atenção básica. Então, em tudo, a prefeitura tem que estar ali no alicerce. E é a obrigação da prefeitura melhorar a iluminação pública, é a obrigação da prefeitura ocupar os espaços públicos para evitar que o crime ocupe esses espaços. Quando a gente vê o crime praticando chacinas e areninhas, de quem é a responsabilidade de manter a segurança da areninha? Manter a segurança não é só colocar a guarda municipal lá, é iluminar bem, estimular atividades econômicas em que as pessoas possam interagir naquele espaço e também ter a guarda municipal treinada, equipada e armada. Então, o papel da prefeitura é esse. E a gente fica muito triste porque o ex-prefeito Roberto Cláudio ele implementou um programa junto com o Moroni, que foi o programa das torres de segurança da Guarda Municipal. Em todos os locais que a torre de segurança foi instalada e funcionou efetivamente, houve redução
dos índices de violência. Quando o Sarto assumiu, ele desativou esse programa e todos os índices de violência voltaram a crescer. Então, eu acho que faltou o entendimento do papel da guarda quando o Sarto assumiu, e durante esses 3 anos que ele ficou meio que escondido, ele reapareceu agora no 4º ano de governo, está entregando muitas obras, e eu acho que a cidade perdeu muito com isso. Então, espero que o entendimento do Sarto seja mais amplo do que simplesmente armar a guarda. Capitão, eu tenho uma dúvida sobre segurança pública. Sim. O senhor pontuou muito bem aí as questões de competência municipal, competência local, que são previstas inclusive constitucionalmente, né? Iluminação pública, enfim. Mas existe aí uma linha muito tênue entre fazer um reforço policial e invadir a competência do governo do Estado, porque o policiamento ostensivo, algumas situações que o senhor colocou aí, são de policiamento ostensivo que são competência exclusiva do Estado, né? No caso do município, existe a figura, então, da Guarda Municipal, que é uma polícia patrimonial, né? Então, assim, há, na minha visão, uma linha tênue dessa invasão de competência e também uma preocupação com relação ao armamento, né? Esse caso que o senhor é dramático, absurdo, que o senhor pontuou, assim, do JF, ele nos remete a um caso mais isolado. Na verdade, a insegurança está todos os dias nas ruas, mas me parece que essas medidas da prefeitura de combate via ostensividade do policiamento do armamento não seriam o caminho ideal, e sim o fortalecimento dos serviços públicos que o senhor muito bem colocou. Como é que o senhor vai fazer para não invadir essa competência? Kelly, eu estou acabando de vir de um debate com o Sindicato dos Médicos do Estado de Ceará. E uma das grandes reclamações desses médicos é que eles trabalham em postos de saúde na periferia, especialmente em áreas dominadas pelo crime organizado, e infelizmente o caso do JF não é pontual. Nós já tivemos muitos assassinatos dentro de postos de saúde, já tivemos assassinatos dentro de escolas municipais, e dentro daquele equipamento a responsabilidade é única e exclusivamente do município. Não tem como a polícia militar fazer um policiamento dentro da escola. E eu acho que essa interação dentro da escola tem que ter até um cuidado muito grande para não achar que a gente vai colocar um aparato, todo mundo armado ali dentro da escola, até assusta o professor, o pai, o aluno, etc. Então, a gente tem que ter esse entendimento, como você falou muito bem, de não invadir o que é competência da Polícia Civil, o que é competência da Polícia Militar, o que é competência da Polícia Federal, mas a gente tem que dar a nossa parcela de contribuição. O grande problema de todas as eleições que eu participei, de 2012 até hoje, as eleições municipais, é que sempre na hora de debater usaram um discurso que não foi o que você falou, mas o discurso fácil. Não, isso não é competência do município, é só do Estado. Você tem razão. O policiamento ostensivo é de competência da Polícia Militar, mas está lá no artigo 144 da Constituição e no Estatuto das Guardas Municipais, que é uma lei federal, que a Guarda Municipal pode sim atuar no espaço público municipal. Quando a Prefeitura constrói uma areninha, aquela areninha municipal, é de obrigação da Prefeitura fazer a segurança. Quando ela constrói uma praça, é obrigação também da Prefeitura dar segurança àquela praça. E até inibe, né? Ter um guarda municipal lá, nem que não seja para ali. Isso. E tem várias formas de você manter um ambiente seguro sem necessariamente você estar usando arma de fogo, etc. Eu acredito muito, Kelly, que um espaço que está sendo ocupado com coisas positivas, com empreendedorismo, com feiras, com atividades culturais, com coisas que reúnam as famílias, isso por si só já inibe muito o acontecimento do crime. Agora, quando eu tenho uma rua mal iluminada, quando eu tenho uma rua esburacada, quando eu tenho terrenos baldios... Um ônibus que demora demais até um buraco, que ele pode ser causador de um assalto. Você vem numa rua escura no seu carro, na sua moto, tem que diminuir a velocidade por conta do buraco, é a hora que o criminoso aproveita para ir lá e te abordar. Eu posso te dar um exemplo de uma ação em parceria do município, até para elogiar a prefeitura também, entre o município e a iniciativa privada, que revitalizou um espaço da cidade que hoje é referência. Se você pegar ali aquele espaço do Rio Kennedy, onde antes existiam vários galpões de fábricas que fecharam e ficaram abandonados, onde esse cenário favorecia a prática de estupro, os assaltos e várias outras coisas, e chegou a iniciativa privada, construiu um shopping, chegou a iniciativa privada, construiu várias torres residenciais, e veio a prefeitura e construiu o Parque Raquel de Queiroz.
O Parque Raquel de Queiroz foi a cereja do bolo. Aquele ambiente hoje ali é um dos ambientes mais saudáveis da periferia de Fortaleza. E movimenta a microeconomia dos bairros, sim, né? Sim. Então as pessoas que têm alguma atividade econômica comercializando ali se sentem muito bem. Os moradores daquele condomínio podem ir lá fazer suas caminhadas, praticar um esporte que também favorece a questão da saúde. Então, acho que a grande ideia para a gente melhorar a segurança pública é revitalizar esses espaços. Hoje você dá uma volta na Praia de Iracema e lembrar o que era a Praia de Iracema no passado, é muito triste. Se andar por uma Múcio Tabosa e ver a situação que a Múcio Tabosa se encontra hoje, com as lojas fechadas, a Praça do Ferreira, quem dá uma voltinha na Praça do Ferreira agora chora vendo a quantidade de moradores de rua, de lojas fechadas, à noite completamente escura. Então, a gente tem uma missão muito forte em revitalizar esses espaços de Fortaleza. Eu estou apresentando, inclusive, com a Daiane, né, com minha esposa que é deputada, uma proposta junto à SUDEM para a gente criar uma linha de financiamento para as construtoras construírem prédios residenciais no centro de Fortaleza. É isso que o Rio de Janeiro está fazendo, é isso que São Paulo está fazendo, Belo Horizonte, porque a única forma de revitalizar o centro é habitá-lo. E não é só construir a residência. Na hora que tem pessoas morando no centro, os restaurantes vão para lá, a gente vai ter atividade noturna com boates, com bares. Isso vai dar ao centro da cidade uma sobrevida. Hoje uma mulher quando sai de casa para comprar um sapato, uma roupa, ela não quer mais comprar no centro da cidade, ela compra num shopping. Porque no centro ela vai ter que parar no estacionamento, vai pagar, vai ter que circular nas ruas, vai estar com a segurança dela em risco, enquanto que no shopping ela tem uma garantia de um ambiente saudável, seguro. Então, para a gente revitalizar o centro da cidade, a gente tem que mudar a matriz econômica do centro. Não pode ser mais só comercial, como funcionando só de dia, com a noite muito abandonada e frágil. Falando aqui de uma outra área da prefeitura, a saúde, o senhor foi secretário de saúde em Maracanaú, o que foi feito lá que você quer replicar aqui, que deu certo? Olha, o grande desafio de um gestor na saúde pública, Gabriela, é resgatar a credibilidade do serviço de saúde. Eu tenho contado muito um episódio, a gente foi reinaugurar um posto de saúde na divisa ali de Maracanã com Fortaleza, no Siqueira, posto Alarico Leite. A gente reformou bem bonitinho e foi entregar à população. No dia que a gente foi entregar, já lotado, muitas pessoas recebendo atendimento. Eu entrei com o prefeito, comecei a visitar. Lá no final tinha uma senhorazinha sentada com a cara feia, parecia que estava chupando limão. E eu fiz questão de ir lá dar um bom dia para ela. Eu disse bom dia, ela olhou para mim, não tem nada de bom. Aí eu disse, foi o que aconteceu com a senhora? Ela puxou uma receita do bolso. Medicamento. Não tem, eu estou entregando um prédio, cadê o medicamento? Aí eu disse, a senhora me autoriza a tirar uma foto da sua receita e me dar seu contato para eu lhe ligar e tentar resolver? Ela disse, você vai tirar foto só porque tá cheio de gente aqui, você nunca vai me ligar. Eu disse, mulher, me dê uma chance. Aí ela deixou eu tirar, o pessoal ficou rindo, ela ficou lá de cara feia e eu continuei a visita no posto. Quando cheguei na farmácia do posto, puxei o celular do bolso, mostrei pro farmacêutico. Irmão, por que não tem esse medicamento? Aí ele olhou, secretário, peraí, tá aqui o medicamento da prateleira. Hã? Tá aqui o medicamento. Disse, corre, chama a mulher. Lá vem a senhora. Aí eu disse, a senhora disse que não tinha medicamento? Ela disse, tem não. Eu disse, vem cá, aqui é o medicamento na prateleira. A senhora veio aqui na farmácia do posto hoje? Ela, não, eu vim mês passado. Eu não fiquei chateado com ela porque eu imagino que ela deve ter ido lá 1, 2, 3 vezes, não encontrou, já estava desacreditada. Então o grande desafio do gestor em saúde pública é resgatar a credibilidade do serviço de saúde. Gabriela, no dia que eu cheguei em Maracanã, um agente comunitário de saúde olhou para mim e disse, secretário, o senhor não vai conseguir levar as mulheres para fazer o exame de prevenção do câncer do colo do útero. Eu disse, como assim? Isso é um exame bom, preventivo, para evitar... Ela disse, secretária, a mulher faz o exame e espera 7 meses pelo resultado. Eu disse, meu Deus. O prefeito estava do lado e disse, prefeito, o senhor sabe isso aqui? Lógico que eu não sabia, Wagner. Resolva, não quero nem saber. Resolva e me traga a solução. Fui no hospital de Maracanaú, tem um laboratório lá, e eu fui lá falar com o chefe do laboratório. Dá para fazer esse exame e dar o laudo aqui? Dá. A gente estava mandando para Fortaleza. Contratamos mais um profissional para o laboratório e compramos os insumos. Com pouco tempo a gente estava entregando os exames em 7 dias em vez de 7 meses. A gente dobrou o número de mulheres fazendo o exame de prevenção do câncer do colo do útero. Os números são tão bons que a gente tirou o Maracanã de uma nota 5 na atenção primária para uma nota 9. Aí, às vezes eu falo isso, pessoal, mas o hospital ainda está lotado, não sei o que, eu estou falando de saúde preventiva, da atribuição do município. A gente melhorou as consultas de hipertensos, diabéticos, dobramos a cobertura vacinal, a gente, em todos os 7 indicadores, melhorou, por isso que a gente chegou à nota 9.
nós implementamos telemedicina com médicos do Sírio-Libanês. Quando a gente fala, o pessoal, conversa é essa, rapaz? O governo federal, aí a importância da gente ter capacidade de dialogar. O governo federal ofereceu para todos os municípios do Nordeste um programa chamado Telenordeste. Aquele que quisesse aderir, entrava no sistema, aderia. Os médicos vinham dar um treinamento, entregaram para a gente até a câmera e o microfone. A gente não gastou nada. Hoje, lá no posto do Acaracuzinho, se uma mulher precisar de uma consulta com um neurologista, com um cardiologista, com um dermatologista, ela vai para o posto, primeiro tem a consulta com um clínico geral, se ele não resolve, marca aqui no computador, na semana seguinte ela vem e tem a consulta com um especialista. E o prefeito de Fortaleza, infelizmente, não digo ele, a equipe, não aderiu adequadamente. Por que eu digo que não aderiu adequadamente? Maracanã tem 28 postos, 27 tem telemedicina, só não tem um posto novo porque foi entregue há pouco tempo. Fortaleza tem 113 postos, tem um com telemedicina. Então a gente quer trazer essa telemedicina para cá, a gente quer melhorar os indicadores da atenção primária, a gente quer oferecer para o morador da periferia um serviço de saúde bucal 24 horas, como tem em Maracanã. Quem sente uma dor de dente num feriado em Maracanã, corre na UPA, tem lá um dentista, uma equipe para poder atender. Mas tem uma área que a gente tem que ter uma preocupação especial. Se você conversar com o Dr. Sullivan do IPRED, ele vai comprovar que a cada dia aumenta o diagnóstico de crianças autistas. É uma área que o poder público tem que se preparar, e a gente fez isso em Maracanã. Em Maracanã hoje, a família das crianças autistas tem neuropediatra, tem uma educadora física que cuida dessas crianças, tem nutricionista, tem ortopedista, tem musicoterapia, tem ecoterapia, terapia com cavalos, e agora a gente vai ter hidroterapia a partir do próximo mês. Que é algo que os planos de saúde estão tirando. O próprio plano de saúde não está aguentando. Então a gente vai ter que se preparar para essa demanda. Se os planos não estão aceitando, vai vir para o setor público. E a gente conseguiu melhorar toda essa estrutura, é tanto que Maracanã hoje é referência. Tem uma mãezinha atípica lá, chamada Edmeire. A gente foi fazer um evento no nosso centro de reabilitação e ela pediu a fala. Ela disse: secretário, me permita fazer um relato. No dia que eu vi na imprensa que o senhor ia ser o secretário de saúde de Maracanã, eu botei a mão na cabeça e disse: meu Deus do céu, o que esse homem faz? O que ele entende de saúde? E eu brinco, eu digo, eu não aprendi a aplicar nenhuma injeção nesse ano e meio que eu passei lá, nesse ano e um mês. O que eu aprendi foi que, não só na saúde, mas em qualquer área, a gente tem que fazer gestão. A gente tem que liderar o movimento. Eu cheguei lá, tinha uma equipe de técnicos muito boa, só que estava desmotivada a equipe. Eu fui motivar a equipe, eu disse: eu não conheço da área, vocês vão ter que trazer as ideias para eu colocar em prática. A minha missão é buscar recurso em Brasília, a minha missão é estar cobrando do prefeito realmente prioridade nisso aqui, e deu certo. É tanto que os números falam por si só. Eu ia passar para o próximo tema, né, continuando aqui nas áreas de atenção do governo, mas eu tenho um questionamento ainda sobre Maracanã. Maracanã, a população é 300 e poucos mil ou 500 e poucos mil? Não, a população de Maracanã é 230 mil. Vamos lá, a de Fortaleza me parece 2 milhões e 10 meio. vezes maior. 10 vezes maior, né? 11 vezes. Ok, o senhor falou de gestão. Como é que o senhor vai conseguir implementar esses programas que o senhor disse que foram exitosos numa cidade tão grande, em que ainda há muita carência até de entendimento da importância de se fazer, por exemplo, um exame desse, né? O senhor falando do exame do colo do útero, eu fico imaginando tanta mulher que tem medo que o marido não deixa, né? Ainda tem esses preconceitos muito arraigados, enraizados. Como é que o senhor vai conseguir fazer isso tudo aqui, né, com essa população 10 vezes maior? Kelly, do jeito que a gente tem uma população 10 vezes menor, o nosso orçamento lá é 10 vezes menor também em relação ao de Fortaleza. Na verdade, a gente vai ter que fazer isso em escala. Eu vou repetir, eu cheguei lá e tinha uma equipe técnica muito boa que a gente foi motivar. Eu fui visitar cada posto de saúde, eu fui visitar cada hospital, eu fui escutar do médico a reclamação dele, eu fui escutar do agente de saúde, e eu tenho que ter um secretário de saúde com esse perfil para a gente transformar a saúde em Fortaleza. Se eu sou o prefeito e eu quero colocar a saúde como prioridade e tenho um secretário de saúde com o mesmo perfil que eu fiz gestão lá em Maracanã, a gente tem como resolver. Talvez não no mesmo tempo e na mesma velocidade que a gente fez em Maracanã, que a gente fez em 1 ano, mas eu vou ter 4 anos como prefeito, então a gente vai ter muito mais tempo, mais recurso e, logicamente, uma condição mais favorável para alcançar esse resultado. Eu não espero transformar Fortaleza numa referência de saúde já no primeiro ano, mas eu espero plantar um alicerce que me permita, ao final do governo, escutar as pessoas dizerem que agora estão indo no posto de saúde e estão recebendo medicamento.
Eu, no debate de 2016, Kelly, quando candidato a prefeito, escutei do Roberto Cláudio no debate a seguinte afirmação. Ele olhou para a câmera e disse, olha, se eu for reeleito prefeito de Fortaleza, eu vou mandar entregar um medicamento na sua casa. O motociclista vai entregar esse medicamento. E eu, profissional de segurança, olhei assim, o cara é médico, o que eu vou dizer? Aí eu disse, tudo bem, candidato, você teve 4 anos para fazer e não fez. Posso ser que faça nos próximos 4. Não fez. O Sarto foi eleito, indicado por ele, não fez. Os 2 médicos não fizeram. Mas tem o tuk-tuk, né? Foi criado agora. Né? Agora, bem recente. E só para tu ver, quando tu faz a comparação de população, o tuk-tuk aqui em Fortaleza, eu escutei isso do secretário de Saúde. O tuk-tuk entrega medicamento em 2.000 casas em Fortaleza. Lá em Maracanaú eu assumi em fevereiro, em abril eu já estava entregando medicamento em casa, e Maracanaú, que é 10 vezes menor, eu entrego em 2.500 casas. Então, me parece muito mais uma resposta para uma crítica que pode vir na campanha do que um planejamento efetivo. Né? A gente está vendo agora, eu lancei um programa para limpar a cidade de Fortaleza, o meu plano de governo, e falei na imprensa. No outro dia o Sarto juntou o povo lá e criou Fortaleza Mais Limpa. Programa idêntico ao que eu tinha lançado. Então me parece muito mais uma resposta a alguma crítica que venha a acontecer na campanha do que algo que foi planejado e está sendo executado. E aqui eu não vou criticar completamente a gestão do Sarto, eu acho que ele trouxe a carreta da saúde, que é muito bacana, especialmente para ser utilizada nessas áreas em conflito de facções, porque hoje, Kelly, tem família que não consegue chegar ao posto de saúde, porque o posto de saúde é a 3 quarteirões da casa da pessoa, mas lá é uma facção que domina e onde ele mora outra facção. Eu escutei de uma mãe lá no Vila Velha dizer, Wagner, eu trabalhei como policial ali, eu conheço a mãe, ela disse, Wagner, eu tive que sair do emprego agora porque eu não tenho uma creche para deixar meu filho. Eu disse, mas como assim? Não tem a creche ali, 3 quarteirões? Ela disse, mas ali é a área de outra facção, se eu passar para lá para deixar a criança eu posso morrer. Então a gente vive ainda, além do problema da saúde, do problema social, ainda tem esse conflito territorial que o prefeito vai ter que ter habilidade para se sobrepor a isso, certo? Então como é que a gente pretende entrar nessas comunidades? Entrar prestando serviço e levando a paz. Porque tem gente por aí prometendo que vai resolver o problema da violência com guerra. Não acredito que com guerra a gente vença o problema da violência. A gente tem que levar a paz, levar o serviço público, tratar as pessoas que moram na periferia com a mesma dignidade que a gente trata quem mora na área nobre. Com isso, como policial, o senhor acha que o senhor vai conseguir fazer isso no meio dessas áreas territoriais de vulnerabilidade? Né? Porque a figura do policial, né, quando você olha, você já pensa que, opa, já não é tão da paz, é da guerra. Né? O senhor acha que vai conseguir desmitificar esse pensamento? Eu tenho certeza. Eu estive no Rio de Janeiro, visitando as UPPs, lá em 2016, quando fui candidato a primeira vez a prefeito aqui. Eu fui visitar várias UPPs, Unidades de Polícia Pacificadoras, que eram trailers montados em várias comunidades do Rio de Janeiro, e quando eu cheguei lá, todo mundo elogiando a UPP, e a comunidade viu que eu era uma pessoa de fora, e me abordava e dizia, isso aí não vai dar em nada não, estão trazendo a polícia, mas não tem uma creche para os nossos filhos, não tem uma quadra esportiva, está aí a lama no meio da rua, não tem saneamento básico. Então a população ali, muitas vezes, se sentia muito mais amparada pelo crime do que pelo próprio poder público, que é o que está acontecendo em Fortaleza hoje. Kelly, tem pessoas dizendo nessas comunidades, agora pelo menos a facção não deixa que aconteça nenhum assalto aqui. Tem pessoas defendendo a atuação das facções. Então a gente vai ter que ir para dentro dessa comunidade, aí a gente vai usar as associações, a gente vai usar as igrejas, a gente vai usar toda e qualquer instituição que queira colaborar. Qual é o meu entendimento? A igreja já tem um papel social muito forte nessas comunidades, a igreja católica, a igreja evangélica, não importa a denominação. E eu quero entrar como parceiro dessas igrejas. A gente pode montar nas estruturas dessas igrejas cursos profissionalizantes. A gente pode pagar para que nessas instituições aconteçam aulas de defesa pessoal, prática esportiva, até creche. Tem igreja, como a igreja do pastor Munguba aqui, que tem uma estrutura de sala de aula que você fica de boca aberta. Parece coisa de colégio particular. E está lá à disposição, tem inclusive um convênio com a prefeitura. Então, se outras instituições, outras igrejas quiserem fazer esse tipo de convênio, é a maneira até mais barata para a prefeitura. Porque se a prefeitura vai construir uma creche lá no Vila Velha, tem que arrumar o terreno, tem que fazer a licitação, tem que gastar com a obra, depois com equipamento, com concurso para os professores. E eu posso muito bem aproveitar uma estrutura que já existe lá e de imediato fazer funcionar essa creche. Então, no meu entendimento, se a gente entrar nessas comunidades com a prestação de serviços
com a aproximação da população e em seguida vir com um aparato de segurança para garantir a paz, a coisa vai acontecer. Agora, se eu vou primeiro com a Guarda Municipal achando que eu sou o comandante do Exército e vou com a guerra, não vai funcionar. O senhor falou da necessidade de articulação para levar a verba para Maracanaú. A gente está vendo aqui no nosso estado mais uma polarização, Estado, Prefeitura. Vencendo a Prefeitura, como é que vai ser o diálogo? Dia 1º de janeiro eu estou batendo na porta do governador. Dia 1º de janeiro eu vou bater na porta do governador, eu vou no governo federal. Eu fui deputado estadual junto com o governador. Eu votei no governador quando ele foi candidato a prefeito em 2012. Tem até algumas pessoas da direita que faltam me matar pegando um vídeo quando eu fui candidato a vereador em 2012. Aí o cara era candidato a governador, estava pedindo voto para o outro. Não dá para ver que era um cenário completamente diferente, mas eu tenho uma boa relação em Brasília. O ministro do Turismo em Fortaleza, cidade turística, é o Celso Sabino, que é meu amigo pessoal, que é do nosso partido. O próximo presidente da Câmara dos Deputados provavelmente será o deputado Elmar Nascimento, que é o líder do nosso partido. O Moses hoje é um cara super bem relacionado lá com as comissões, comissão de educação. O Danilo Forte foi relator agora da Lei de Diretriz Orçamentária, tem muita força para trazer recursos. Tem a minha esposa, que é deputada federal, a Daiane, tem a Fernanda Pessoa, e tem um time lá em Brasília, que assim como esse time me ajudou lá em Maracanaú para levar recursos, vai me ajudar a trazer aqui para Fortaleza, sem dúvida nenhuma. Mas, para além da questão só do recurso, a possibilidade de a gente estabelecer convênios com o governo federal. Esse convênio que garantiu a telemedicina para Fortaleza, custo zero, foi pago lá pelo Ministério da Saúde. Bem como, enquanto secretário de Saúde, sentei com a secretária Tânia, secretária de Saúde do Estado, fui lá pedir ajuda, ela colaborou. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer a política institucional. Gabriela, se você vê o que o governador Tarcísio Freitas está fazendo em São Paulo, ele está dando uma aula, inclusive para os extremos. Todo mundo reclamava quando o Bolsonaro vinha para cá e o Camilo não ia receber o Bolsonaro, o governador não ia receber o presidente. Essas mesmas pessoas que reclamaram que o governador não ia receber o presidente, estavam querendo bater no Tarcísio, porque o Tarcísio recebeu o presidente Lula quando foi a São Paulo. E o Tarcísio disse: olha, eu preciso do governo federal. Eu fui lá pedir dinheiro para uma grande obra estruturante em São Paulo. Ora, São Paulo, o estado mais rico do país, o governador teve a humildade de pedir ajuda ao presidente. Eu, prefeito de Fortaleza, não vou fazer? Lógico que vou. Então, no primeiro dia de governo, já quero ir a Brasília, bater na porta dos ministros, quero reunião com o secretário de Segurança do Estado, para a gente celebrar convênios entre a Prefeitura e o governo do Estado nessa área da segurança, entendendo qual é o papel da polícia, qual é o papel da Guarda Municipal. A Prefeitura, se quiser, pode fazer o que muitas cidades paulistas fizeram, a Operação Delegado. O que é a Operação Delegado? A Prefeitura paga a hora extra para o policial trabalhar em áreas que tem dificuldade, sob a coordenação da gestão municipal. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer em parceria e eu não vou me furtar de sentar com quem quer que seja para trazer algo de bom para a cidade. Hoje, o principal capital político do Estado é o ministro Camilo Santana, né? Que tem todo um reduto eleitoral, enfim, conseguiu aí fazer muitas mudanças, né? Muita gente do PDT vindo do PSB, do PT, enfim. Eu lhe pergunto, como é que o senhor vê essa resposta do lado de lá ao que o senhor chama de política institucional, articulação, se o senhor for prefeito? Tá, então vou complementar minha resposta anterior. A Luiziane colocou dinheiro lá na saúde de Maracanaú, o Zé Ayrton colocou dinheiro lá, o Célio Studas, o André Fernandes. Então, do PL ao PT, a gente conseguiu recurso de todo mundo. Trazendo para a gestão municipal, eu fui deputado estadual junto com o governador Elmano, eu tive uma boa relação com a Luiziane, eu tenho uma boa relação com a Luiziane, eu fui deputado estadual com o atual presidente da Assembleia, com o Evandro, eu fui deputado estadual com o Sarto, então eu tenho condição de interagir com todos esses atores da política atual. O próprio Camilo, tive a relação no primeiro momento, de uma aproximação, quando veio daquele momento Ferreira Gomes, que a gente tinha uma oposição muito intensa, ele assumiu, a gente teve uma aproximação, no final da gestão dele já houve um afastamento por uma série de fatores, e não tenho dificuldade nenhuma em sentar com o Camilo, já sentei diversas vezes, conversei, dialoguei, já sentei com o Cid, já sentei com... A única figura política que eu nunca sentei, nem planejo sentar, é com o Ciro Gomes, mas não por nada pessoal, mas eu acho que não é conveniente. Com o Roberto Cláudio já sentei, já discuti. Então, eu acho que o único ator de todos esses que se apresentam como pré-candidatos
à Prefeitura de Fortaleza, que tem essa amplitude de conversar da esquerda à direita, eu acredito que sou eu. Se a gente pegar, e aqui sem demérito a ninguém, o André Fernandes não tem essa condição, Eduardo Girão não tem essa condição. Quando a gente vai para o campo de lá, o Evandro já tem a dificuldade de sentar com esse pessoal da direita, o Sarto tem dificuldade de sentar com o PT hoje. Então, hoje quem tem essa amplitude, acredito que é a nossa candidatura, e por conta disso, isso nos favorece numa possível gestão. Não necessariamente isso vai gerar uma facilidade, mas eu acho que vai gerar sim uma possibilidade muito forte da gente ter uma boa relação institucional, porque a política partidária vai ser tratada na eleição. É isso que a gente precisa saber diferenciar, o que é política partidária e o que é política institucional, o que é política de Estado e o que é política de governo. E eu quero ser um estadista, eu quero ser um governante que vai implementar medidas que vão perdurar para quando eu deixar a prefeitura. Isso vai para a nossa última pergunta. Só antes de Gabi, vou perguntar. Isso vai para a nossa última, não, cara, vou fazer outra, desculpa. Vamos lá. O senhor se coloca já tem um tempo, na verdade, desde as eleições gerais últimas, né, se afastou ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentou não colar, né, muito embora ele tenha sinalizado abertamente para o senhor, numa ocasião em que veio para cá. Mas o senhor se coloca meio que numa figura outsider, né? Não tem um padrinho político, né? Mas vamos olhar para a política lá atrás. Hoje, governador é humano, começou ali na casa, salvo engano, dos 5, 6, 7% de intenção de votos, né? Em um mês e meio, quando a campanha começou até o dia da eleição, ele conseguiu se eleger com 53%, pouco mais no primeiro turno, por conta dos padrinhos políticos. José Sarto, deputado estadual, mas não era muito conhecido, conseguiu se eleger, o senhor mesmo nos disse aqui em off, né, aqui na conversa de bastidor, com muita ajuda do ex-prefeito Roberto Cláudio, né, o próprio Camilo Santana lá atrás... Foram todos contra mim. O próprio Camilo Santana lá atrás se elegeu com o governador Cid, né, à época, né, então assim... Tudo bem se colocar nessa conversa meio outsider, mas isso levou o Bolsonaro a depois ter que se relacionar com o Centrão, o orçamento secreto, todas as outras coisas, né? Eu lhe pergunto, como é que o senhor vai conseguir manter um modelo, se o senhor chegar lá desse, que não tem um padrinho político, sendo que na hora do que o bicho pega, do pega pra capar, como dizem, né? É ali a articulação do padrinho político que ajuda muito, né? Essa referência. Eu acho que a articulação do padrinho político funciona quando o político não tem a capacidade de fazer essa articulação. Vamos lá. Elmano hoje tem condição de fazer uma articulação em Brasília? Não tem. O Elmano foi escolhido na véspera da eleição, era uma pessoa que teria dificuldade se fosse concorrer à reeleição de deputado estadual. O Elmano veio de um quarto lugar na prefeitura de Calcaia. E é fato que foram os padrinhos políticos, o Lula e o Camilo, que alçaram o Elmano ao governo. Mas nem sempre a política é assim. A Luiziane, quando foi eleita, foi algum padrinho político? Elegeu? Não. Ela brigou com o partido, foi para cima, convenceu o eleitor de Fortaleza e ganhou a eleição. O eleitor fortalezense, ele tem uma característica um pouco diferente do eleitor do interior. Basta ver o resultado da última eleição, que eu ganhei em Fortaleza e perdi feio no interior. Então essa derrota feia no interior é que me deu uma derrota na eleição geral. Então eu tenho um pleno convencimento que um prefeito que tenha a independência, eu não sei se o nome correto é outsider, eu quero ser um prefeito independente. E prefeito independente é alguém que tenha condição de se relacionar de A a Z. O Roberto Pessoa, que para mim é uma referência de político, ele tem essa capacidade, por isso que a gestão em Maracanaú é muito boa. Você pega Fortaleza, tem uma taxa de lixo e a cidade está suja. Maracanaú não tem taxa do lixo e a cidade está muito mais limpa. Então o Roberto Pessoa é um exemplo disso, que se elegeu por mérito próprio e fez uma gestão na oposição ao governo do Estado durante toda a vida política dele. Agora é que ele teve uma aproximação com o governador do Estado. Então eu não acho que haja necessidade de um padrinho para você ter sucesso. Eu acho que há necessidade de você ter capacidade de articulação, humildade, entender o que é uma política institucional e o que é uma política partidária de eleição. Se você souber separar isso, sem dúvida nenhuma dá para fazer uma grande gestão. O senhor ainda espera o apoio do PL para ir com mais força? Olha, eu espero que a gente tenha sim a condição de uma aliança mais ampla. Se o PL mantiver a candidatura, a gente vai encarar com muita naturalidade. Mas eu tenho deixado muito claro, desde a eleição de 2020, a Kelly falou da eleição de 2022, mas desde a eleição de 2020, eu tenho me apresentado como a pessoa que vai ter a palavra final. Quando a gente vê, por exemplo, o Sarto eleito da forma que foi eleito, você vê a própria composição do secretariado, ele não tem liberdade. O Elmano agora fez uma reforma administrativa que talvez tenha colocado alguém dele, mas até o mês passado, o secretariado era todo dos aliados.
Agora, talvez o humano tenha alguma influência maior no secretariado. E isso é natural quando você é eleito pelo padrinho. O Camilo foi do mesmo jeito quando foi eleito pelo Cid. O secretariado era todo do Cid. No segundo governo foi que o Camilo conseguiu colocar alguém dele ali. E eu não quero ter um primeiro governo, os outros mandando para eu ir mandar só no segundo. Eu já quero mandar no primeiro. Mandar com responsabilidade, ter o meu secretariado para me auxiliar, para me dizer qual é a melhor forma de fazer, como eu fiz em Maracanã, que tinha uns técnicos para me orientar. Quando eu digo que a palavra final vai ser minha, porque quem me colocou na cadeira de prefeito foi o povo. Então, naturalmente, a decisão final vai ser minha, mas eu vou ter um grupo de técnicos para mim, para que eu possa consultar e possam me orientar. André Fernandes, Evandro Sarto. Desses três, no eventual segundo turno, quem vai lhe dar mais trabalho e quem vai lhe dar menos trabalho? André Fernandes, Sarto e Evandro, cada um tem uma característica muito diferente. Primeiro, eu acho muito difícil dois candidatos no mesmo campo de centro-direita estarem no segundo turno. Não é que seja impossível, mas acho muito difícil. Da mesma forma que eu acho muito difícil dois do campo de centro-esquerda estarem lá. Não acredito no segundo turno Sarto e Evandro, eu não acredito no segundo turno Wagner e André. Então, acho que entre eu e o André, alguém vai para o segundo turno, entre o Sarto e o Evandro, alguém vai para o segundo turno. Que é natural. O eleitor que é progressista não quer votar em alguém de centro-direita. O que é de centro-direita não quer votar em alguém progressista. Então, acredito que, logicamente, se as máquinas se unirem no segundo turno, isso gera uma dificuldade muito grande, mas isso hoje é quase que descartado. Eu não tenho medo ou receio de enfrentar qualquer um no segundo turno. Até porque eu acredito muito no meu projeto, né? E eu não estou medindo a minha capacidade de vencer a eleição pelo projeto dos outros ou pela aliança dos outros, eu estou medindo por mim. Quando a gente fala em tempo de TV é muito importante, mas mais do que o tempo, é o conteúdo. O que você vai falar na TV? Qual é a mensagem que você vai transmitir? É nisso que a gente está preocupado. Mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Qual? Essa. Não tenho medo de nenhum dos três. Acho que nenhum dos três vai me dar trabalho. Medo. Dos três, quem vai dar menos trabalho, ou seja, quem tem menos potencial de ele vencer no eventual. Olha, acho que quem está mais desgastado hoje é o Sarto, por ser o prefeito, isso é natural, está com desaprovação, que ele aprecie hoje, o Sarto é quem está mais desgastado, seria o que daria menos trabalho. Mas pode ser que daqui a 2 meses ele tenha uma aprovação maior, o desgaste do André cresça, o desgaste do Evandro. Então, aprecie hoje, quem daria menos trabalho seria o Sarto. E mais? Mas, talvez o Evandro, né, pela magnitude da aliança que ele tem, acredito que talvez ele seja o que daria mais trabalho. Mas não escolho não, adversário. Quem vier está aí. Capitão, por que você quer ser prefeito? O que a cidade vai ganhar com o senhor? Primeiro porque eu devo muito à cidade de Fortaleza. Tudo que eu tenho na minha vida foi Fortaleza que me deu. Meu concurso público, a minha família, minha história toda está ligada à cidade de Fortaleza. E eu me sinto alguém privilegiado. Eu nunca pensei em ter o que eu tenho hoje, não só em termos de família, mas até em termos financeiros. Eu queria retribuir isso para a cidade. Eu queria ver sentado na cadeira de prefeito alguém que pegou ônibus para estudar, alguém que pegou ônibus para ir trabalhar, alguém que teve dor de dente, foi lá no posto do João 23 para ter atendimento, alguém que sentiu uma necessidade qualquer de um serviço público que não alcançou o atendimento, para que eu possa fazer o que eu fiz na saúde em Maracanã. Para eu ter a empatia que eu tive. Eu me lembrava, quando eu chegava em cada posto lá em Maracanã, eu chamava os funcionários e dizia, olha, quando chegar uma criança aqui, lembre que pode ser o seu filho, pode ser o seu sobrinho. Se chegar uma senhora idosa aqui, lembre que pode ser a sua avó, a sua mãe. Então trate o paciente como o maior amor da vida de alguém. Então, porque eu quero cuidar da cidade, como eu cuido da minha família, como eu me dedico em todas as atividades, eu sou muito competitivo. Quando eu vou fazer um concurso público, eu quero tirar o primeiro lugar. Quando eu vou para uma atividade política, eu quero ser o mais bem votado. Então, com esse sentimento de competição, de competir com o governador. Eu quero competir com o governador. Eu quero fazer um grande mutirão de cirurgias para dizer, governador, eu fiz minha parte, agora é o senhor. Eu quero fazer um projeto bacana na área de segurança para dizer, governador, aí eu fiz, e tu agora? Para ver a competição que existe lá em Salvador, o prefeito me disse, o Bruno, Wagner, eu faço um programa aqui, rapaz, no outro dia o governador inventou igual, que como a capacidade financeira é maior, eu quero lembrar do tempo de Juraci e Tasso. O Juraci ampliou a perimetral, duplicou, fez uma avenida bacana da Messejana até a Barra do Ceará. Aí o Tasso foi lá, construiu a avenida do aeroporto, a coisa mais linda do mundo. O Juraci viabilizou o CSU. Aí o Tasso foi lá e criou o projeto ABC. Eu fui aluno de informática no projeto ABC do João 23. Eu joguei futsal, joguei basquete lá. Então, há muito tempo a gente não tem essa competição. A competição voltou agora, mas a competição está diferente. A competição é quem é o pior. O Sarto diz, a culpa é do Elmano. A Elmano diz, a culpa é do Sarto. Eu quero virar essa página e quero fazer uma competição saudável.
O Jornal Estado começa agora uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza e recebe primeiro o Capitão Wagner, pré-candidato pelo União Brasil. Capitão Wagner, mais uma vez, despontando como favorável nas pesquisas. O que vai ter de diferente dessa vez? Olha, eu falava aqui nos bastidores com vocês, eu acho que a conjuntura é uma conjuntura bem diferente das eleições anteriores e ela parece ser favorável à nossa candidatura. Lógico que as intenções de voto que aparecem hoje nas pesquisas não definem o resultado do dia 6 de outubro, mas demonstram que a gente conseguiu manter um recall da eleição de governador quando eu ganhei a eleição aqui em Fortaleza. Em todas as outras campanhas a gente teve um bom resultado, passou para o segundo turno e o grande desafio era ganhar o segundo turno. Eu acho que o grande desafio é passar para o segundo turno, porque na medida que a gente passa para o segundo turno, a gente tem hoje uma condição de formatar uma aliança que nunca a gente formatou antes, com candidatos que não venham a estar no segundo turno. E essa aliança pode ser a cereja do bolo que permita vencer a eleição. A gente entende que a cidade de Fortaleza é uma cidade extremamente complexa e não tem como alguém imaginar que vai ser governante da cidade para um determinado eixo ideológico. Tem gente querendo dizer que vai ser o candidato à direita, outro candidato à esquerda, e a gente tem uma cidade que é heterogênea. O prefeito que tenha realmente um projeto para a cidade tem que entender que ele vai governar para os empresários e para os empregados, vai governar para a área nobre e vai governar para a periferia. E o grande desafio, eu acredito, a partir do dia 1º de janeiro, é a gente reunificar a nossa cidade. Esse discurso de que Fortaleza, existem duas Fortalezas, uma da 13 de maio para cá e outra da 13 de maio para lá, está cada vez mais vivo. Realmente a periferia hoje se sente abandonada, as pessoas se sentem desprezadas pelo poder público, basta ver o lixo tomando de conta da periferia, que também tem muito lixo na área nobre, mas a insegurança, a saúde que não funciona adequadamente. E a gente formatou um plano de governo que está sendo aperfeiçoado, né? A gente formatou em 2016, formatou em 2020 e agora a gente está aperfeiçoando esse plano de governo, inclusive trazendo um debate, Gabriela e Kelly, que eu acredito que vai mudar esse discurso de que a prefeitura não tem responsabilidade sobre a segurança pública. Aquele episódio do JF traduz muito o que é a segurança pública. Na hora que o indivíduo sai de casa armado, pega um ônibus, pega um Uber e vai até a porta do hospital, a responsabilidade ali era do Estado. Mas na hora que ele entra no hospital público municipal, a responsabilidade era da prefeitura. E ele entrou, encontrou um ex-companheiro de trabalho, atirou, arrancou a cabeça e foi embora sem sequer ser abordado. Então, é um tema que eu acho que vai estar muito presente, muito vivo no debate político, além da questão ambiental, por conta do desastre do Rio Grande do Sul, a questão da geração de emprego e renda. Então, vai ser uma eleição com um debate bem amplo, acredito que seja. O ex-prefeito Roberto Cláudio, ele implementou um programa junto com o Moroni, que foi o programa das torres de segurança da Guarda Municipal. Em todos os locais que a torre de segurança foi instalada e funcionou efetivamente, houve redução dos índices de violência. Quando o Sarto assumiu, ele desativou esse programa e todos os índices de violência voltaram a crescer. Então, eu acho que faltou entendimento do papel da Guarda quando o Sarto assumiu, e durante esses 3 anos que ele ficou meio que escondido, ele reapareceu agora no 4º ano de governo, está entregando muitas obras. Eu acho que a cidade perdeu muito com isso. Então espero que o entendimento do Sarto seja mais amplo do que simplesmente armar a guarda.